Olá, pessoal, tudo bem? Neste vídeo, nós veremos alguns critérios de avaliação de estoques. Em outras aulas de vídeos anteriores, nós vimos, de acordo com o CPC 16R1, como se determina o custo de entrada dos estoques. Também vimos os critérios, PEPs, WEPs, média ponderada móvel, média ponderada fixa, método do varejo, e agora nós veremos alguns outros aspectos sobre a avaliação de estoques. E, inicialmente, a gente vai ver alguma coisa do CPC 16R1, então vamos ver o que ele diz aqui. Os estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos devem ter seus custos atribuídos pelo preço específico. Então, em primeiro lugar, aqui, o que ele quer dizer com estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis? Seria aquele exemplo típico de uma revenda de automóveis. Cada item do estoque de automóveis da revenda é um item específico, não dá para se trocar um pelo outro, porque eles não são homogêneos. É diferente, por exemplo, de um estoque de determinada peça, que é aquela peça X ali. Todos eles são iguaizinhos, né? Não importa se a gente está falando daquele item ou de um outro, porque eles são homogêneos, intercambiáveis. É a mesma peça que compõe todo o estoque. Ela pode ter 2.000 unidades, mas é a mesma peça. Então, essa é intercambiável porque ele é homogêneo. Já no estoque de uma revenda de automóveis, cada automóvel tem uma característica diferente, ele não é homogêneo, porque ele vai ter, são modelos diferentes, né? E mesmo no mesmo modelo, ele vai ter o quê? Às vezes anos diferentes, né? Se for uma revenda que vende carros, né, usados, por exemplo, e também ele vai ter diferença nos opcionais. Pode ser uma revenda que só venda carro zero e a gente observe naquele determinado modelo, mas mesmo o mesmo modelo ele vai ter características diferentes. Então eles não são homogêneos, são heterogêneos. Então nesse caso, quando os estoques, né, são itens heterogêneos, não dá para trocar um pelo outro. Cada item é específico. A gente vai ter que avaliá-los também pelo custo específico, por conta dessa diferença. Também outra situação são bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos. Pode ser o caso aqui, principalmente na indústria, se ela faz o que a gente chama lá de produção por encomenda. Então ela está fazendo aquela encomenda especificamente. E aqui pode ser até uma revenda, não, uma fabricante de automóveis, por exemplo, que ela ganhou uma licitação com um órgão público e aí ela vai fornecer, sei lá, 500 automóveis para aquele determinado órgão. E aí, aquele item está segregado. Ainda que ela possa dizer assim, olha, eu tenho meu estoque, né, de matéria-prima da peça para aquele modelo de carro, seja tudo igual, né, não importa qual carro seja fabricado, ainda assim, ela pode segregar o que? Ela vai segregar para aquele projeto específico, porque ela está fazendo uma produção por encomenda, pode ser assim também num ramo, né, de indústria de construção, que ela vai construir determinado item, seja uma indústria de construção civil que vai fazer uma rodovia, uma ponte, ou vai fazer, né, uma construção, né, de um edifício comercial. Então ela vai ter o quê? Estoques, né, e aí normalmente vai ser de matéria-prima ou de insumos, que ela separou para aquele projeto específico. E aí ela vai atribuir, né, o custo pelo preço específico, não vai usar o PEPs nem a média ponderada móvel. Agora, em outros casos, né, nos demais casos, não se enquadrou aqui nesse caso, o custo dos estoques deve ser atribuído pelo PEPs ou pela média ponderada móvel, porque aqui são o que outros casos? Por exemplo, uma produção ou um comércio de um item homogêneo. A empresa está lá, avalia, lembrando, né, que cada estoque é daquele produto ou daquela mercadoria específica, né? Mas ela tem, sei lá, uma empresa que revende bebidas, e ela tem a cerveja da marca X, né, daquele tipo X da marca X. Aquele item é homogêneo, né? Não importa lá, a gente não vai se preocupar com cada um daqueles itens, porque são todos iguaizinhos, né? Se o estoque tem lá 10.000 garrafas
daquela cerveja, né, daquele tipo de cerveja, mas não importa quando ela vende 1000 garrafas, não importa qual seja, né, são todo o item é homogêneo. Então, nesse caso, ela vai usar PEPs ou média ponderada móvel. Então, observo aqui, né, que ele não tem o EPS, aquilo que eu coloquei em uma aula anterior, que o EPS não é aceito pelas normas contábeis. Então, realmente, aqui o CPC 16, R1 nem menciona o EPS, ele só menciona o PEPS ou média ponderada móvel. Então, o EPS, no fim das contas, só serve para a gente resolver questão de prova, mas na prática ele não é usado. Então, a norma aqui vai dizer que, se não for o caso, aquele caso, né, que se enquadrou o custo específico, deve-se usar PEPs ou média ponderada móvel. Ainda há uma abertura, né, que ele diz que é permitido o uso do método de varejo por conveniência, se os resultados se aproximarem do custo. Então, também é permitido método do varejo. No caso da contabilidade de custos, quando se estuda contabilidade de custos, a gente vai ver lá o custo padrão, também há uma abertura para a utilização do custo padrão. Isso vai ocorrer na indústria, mas é um item específico que a gente vai ver em contabilidade de custos. Continuando aqui, dentro ainda do CPC 16R1, a entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e uso semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração. Porém, uma diferença na localização geográfica dos estoques ou nas respectivas normas fiscais, por si só, não é suficiente para justificar o uso de diferentes critérios de valoração do estoque. Então, o que a norma colocou aqui? Ó? Regra geral, a empresa vai usar o mesmo critério de estoques. Então, ela tem lá os estoques dela, ela pode escolher. Então, os casos típicos, né, média ponderada móvel ou PEPs, e aí ela vai usar sempre média ponderada móvel ou PEPs. O que se admite é quando ele tenha uso diferente, a empresa pode, né, justificar diferentes critérios de avaliação. Por exemplo, uma empresa que ela tenha uma determinada peça que ela fabrique, tá? Então ela tem aquele componente que ela fabrica e ela pode usar aquele componente tanto na, na indústria, né, na fabricação de um produto dela, como também ela pode revender aquela peça. Então pode ser os casos lá que ela vai usar tanto como matéria-prima na indústria a mesma peça, como ela revende. Aí, como ela está atuando em dois diferentes usos para aquele mesmo estoque, ela justifica o seguinte, falou, não, as peças que eu vou usar para a fabricação, eu vou usar o critério PEPs, por exemplo. E ela justifica, agora, essa mesma peça aqui, se eu uso a parte que eu vou usar, que eu destino para comercializar, aí eu vou usar o critério média ponderada móvel. Então, ela pode justificar, isso é permitido, tá? Porque ela está usando, embora seja a mesma peça, ela está separando em dois estoques, um para revenda e um como matéria-prima para fabricação de um produto dela. Tá? Então é justificado usar critérios diferentes. Agora, o que não se justifica é que se ela, vamos supor que é uma empresa, uma grande varejista, e ela tenha estoques em diferentes regiões do país, para facilitação de entrega, né, de logística. Ela não pode avaliar diferente esses estoques se ela está tendo o mesmo uso, né, para comércio, só porque ela está em diferentes localizações físicas. E às vezes ela vai ter, até por conta dessa diferença de localização física, ela pode ter alguma diferença na tributação do ICMS. Mas por si só essa diferença de localização geográfica ou por conta de regras fiscais, né, de tributação, não justifica ela adotar, tá, critérios diferentes de estoque. Aí, nesse meu exemplo, né, ela tem lá tudo para comércio, ela só está localizado em diferentes regiões, ela vai ter que usar o mesmo critério que ela adote. Ela pode adotar PEPs ou média ponderada móvel, mas vai usar o mesmo critério. Bom, vamos ver agora essa questão aqui da Lei número 6.404 de 76. Ele diz assim: que os estoques de mercadorias fungíveis destinadas à venda poderão ser avaliados pelo valor de mercado
quando esse for o costume mercantil aceito pela técnica contábil. É uma norma aqui que vem lá da Lei 6.404 de 76, que quando é cobrado, ele é cobrado de forma literal, tá? Então ele vai dizer o quê? Estoque de mercadorias fungíveis destinadas à venda. O que é uma mercadoria fungível? É aquela mercadoria que é homogênea, que pode ser trocada por outra igual, que é a mesma coisa. Isso aqui é aplicável, está no mercado de commodities. Por exemplo, a gente fala lá, saca de milho de determinada qualidade. Não importa, né, qual a saca especificamente, aquele milho, são lá 1.000 sacas de milho, pode ser qualquer 1.000 sacas de milho, ela é trocável por outras 1.000 sacas de milho daquela mesma qualidade, porque ela é fungível, ela pode ser trocada por outra, não é especificamente aquela. Né? Então, se uma empresa emprestou para outra 1.000 sacas de milho, quando a outra for devolver 1.000 sacas de milho, ela não vai devolver as 1.000 sacas que ela recebeu, né? Ela vai receber, vão ser outras sacas de milho, mas daquele milho da mesma qualidade. Então, um exemplo, porque isso é usado em mercado de commodities. Então, quando a gente fala lá milho, soja, etc., né? A norma permite o quê? A avaliação deles a valor de mercado, quando for esse o costume mercantil aceito pela técnica contábil. Aqui eu falo que é uma norma geral, que vem da lei, que cai em questões teóricas, por quê? Dentro das normas contábeis, o CPC, tem uma norma específica lá para esta avaliação do que eles chamam de ativo biológico, né, que tem a ver com esse mercado aí de commodities. A avaliação de bens em estoque deve ser efetuada pelo custo de aquisição ou produção, deduzido de provisão para ajustá-lo ao valor de mercado quando este for inferior. Então, também é uma regra, né, que vem da lei das SA, que fala o quê? Que a avaliação de bens em estoque é pelo custo de aquisição, no caso principalmente de comércio, ou quando uma empresa adquire um item, né, como matéria-prima, ou produção. Aqui ela está falando da indústria, né, o estoque da indústria lá de produtos acabados, por exemplo. Ou produtos em elaboração, né, quando ela ainda está na linha de produção e ela faz a avaliação de estoque porque terminou o período. E ele vai deduzir para a provisão para ajustar o valor de mercado quando este for inferior. Então, aqui a regra da lei é custo ou mercado dos dois o menor. Então, significa o quê? O que a lei está dizendo? Fala, olha, a empresa tem um estoque de mercadorias que tem 1 milhão, tá? Vale 1 milhão, ela adquiriu aquele estoque por 1 milhão, e ele vai ser vendido, né? O valor de mercado se estima que ele vai ser vendido por 1.500.000. Beleza, fica por 1 milhão, porque é custo ou mercado dos dois o menor. Não precisa fazer nada. Agora, se essa empresa tem aquele estoque que ela adquiriu por 1 milhão, mas ela estima que ele vai ser vendido por 900 mil reais, aí ela vai ter que fazer aquela provisão lá, reduzi-lo a 900 mil reais, né? Vai fazer uma provisão de 100 mil reais, né? Você vai creditar lá um ajuste a valor, né, de mercado, do estoque para redução, e vai debitar lá uma despesa com essa redução ao valor de mercado, tá? Isso aqui é o que está na norma, que a gente vai adotar, assim, em questões teóricas, né, que são literais da norma, mas as normas contábeis também trazem um detalhamento maior sobre isso. Então, o que a gente vai ver no pronunciamento técnico CPC 16R1, tá? Continuando nesse pronunciamento, ele não contraria a lei, não é isso. Só que ele vai especificar de uma forma diferente, uma forma mais adequada, que mais detalhada. Então ele diz o seguinte, que os estoques devem ser avaliados pelo menor valor entre custo e o valor realizável líquido. Note que ele não falou valor de mercado, ele falou valor realizável líquido. Então, e aí ele vai o que? A norma, ela vai especificar o que é esse valor realizável líquido, tá? O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Então, também essa definição ele está abrangendo tanto o comércio como a indústria. Então, no comércio, o que seria? Seria o que? O valor realizável líquido. O quanto que a empresa espera, né, vender aquele produto, e deduz as despesas de venda. Esse é o valor realizável líquido. Se for indústria, se for um produto já acabado, né, vai ser a mesma coisa, né? Que a gente viu, um produto acabado é por quanto a empresa
estima vender aquele produto e deduz a despesa de venda. Esse é o valor realizável líquido. Que despesa de venda que uma empresa tem? Ela tem lá a despesa com comissão dos vendedores, de repente ela que arca com frete, etc. Né? Então ela vai deduzir essas despesas com a venda. Bom, na indústria também pode ser que ela tenha produtos em elaboração, ela está fabricando, e aí ela vai avaliar também esse estoque do produto que está em fabricação, que ainda não foi terminado. Só que aí o que ela vende, ela não vende o produto, né, inacabado, ela só vende o produto pronto. Então, por isso que ele soma no valor o quê? O quanto ainda falta para a empresa terminar de fazer aquele produto, então aí vai ser o custo do produto acabado, e aí ela deduz a despesa de venda desse produto já acabado. Então, isso é o valor realizável líquido. E a norma vai especificar a diferença, por que ela não usa um valor justo, que é um valor de mercado. O que ela diz? O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. Já o valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para a venda do mesmo estoque no mercado principal ou mais vantajoso para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração. O primeiro é um valor específico para a entidade, ou seja, o valor realizável líquido é específico para a entidade, ao passo que o segundo já não é. Por que não é específico para a unidade? O segundo é o valor justo. O valor justo é um valor de mercado. Então, o que a norma diz? Que no caso dos estoques, a comparação que ela faz entre custo, ela faz com o valor realizável líquido e não com o valor justo. Porque o valor justo é um valor de mercado, né? No mercado principal, o mais vantajoso para a empresa. Mas nem sempre a empresa consegue vender aquele produto dela no mercado, a valor de mercado. Pode ser que a empresa ela tenha um grande cliente, que ela venda praticamente toda a produção dela para aquele grande cliente, e aquele grande cliente tem condições de impor para ela um valor diferente do valor de mercado, do valor justo. Tá? E para a empresa, mesmo assim, né, é vantajoso. Ela faz a venda ali. Então, nesse caso, como eu falei, ela não está conseguindo usar o valor de mercado. Por isso, a norma prevê o quê? Que o uso é o valor realizável líquido, é sempre usado na comparação o valor realizável líquido, que é o valor específico para a entidade, o por quanto ela espera vender. Como a gente viu, né, nem sempre é o valor justo, por isso que ela não usa o valor justo, tá? Né, nesse critério aqui para avaliar estoque. Então, vamos dar um exemplo típico aqui que a gente vai ter, né? O estoque da mercadoria X está contabilizado por R$17.000. Entretanto, é esperado que a venda do estoque ocorra por R$15.300, já deduzidos os gastos de venda. Ou seja, se ela esperasse vender por um valor maior do que 17 mil, com a dedução dos gastos de venda, né, o valor realizável líquido, se fosse maior não precisava fazer nada, né, porque a gente vai avaliar o estoque pelo valor de aquisição ou o valor realizável líquido dos dois, o menor, e o custo é o que está na contabilidade. Mas aqui não, né? Olha só, o valor realizável líquido está menor do que o custo. Então a gente vai ter que reduzir esse estoque em R$1.700, né? Ele vai debitar uma despesa de ajuste ao valor realizável líquido, R$1.700, e vai creditar o quê? Esta conta, que é uma retificadora do ativo, que é o ajuste ao valor realizável líquido. Então, nesse estoque vai ter lá 17 mil estoque, né, a conta lá no balanço, e depois vai ter, logo depois dele, essa retificadora, que vai ter saldo negativo, né, ela é credora, ajuste ao valor realizável líquido, R$1.700. Então, quem olhar esse estoque, né, no balanço vai ver que 17 mil menos 1.700, então o valor realizável líquido dele é 15.300. Tá? E continuando, a norma, o que ela vai dizer? Os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido item a item. O que ele quer dizer? Olha, a empresa tem lá, comercializa dois produtos, produto A e produto B. O produto A, ele tem um estoque de 1 milhão e o valor realizável líquido dele é 900 mil, então ele está tendo uma perda de 100 mil. E o estoque B está avaliado a 2 milhões e o valor realizável líquido do estoque B é 3 milhões. Então perceba que se eu for olhar no total, o valor realizável líquido no total do estoque A e do estoque B é mais, né, do que o valor de custo, se eu somar os dois.
Mas olhando individualmente, eu vejo que o estoque do produto A, ele tem 100 mil a menos, né, o valor realizável líquido dele é 100 mil a menos do que o valor de custo, diferente do estoque B, que está lá no estoque, né, está com 1 milhão a mais. Mas não importa, a gente vai fazer item a item, então a gente vai reconhecer essa diminuição, esse ajuste ao valor realizável líquido de 100 mil no estoque A, e o estoque B não vai fazer nada, né, porque o valor realizável líquido dele é maior do que o valor de custo. Então a gente sempre faz essa avaliação por cada item, por cada estoque, é item a item, não é no global, tá? Se a gente tem diferentes produtos, a gente vai fazer essa avaliação para cada um dos diferentes produtos. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser o caso de itens do estoque relacionados com a mesma linha de produtos, que tenham finalidades ou usos finais semelhantes, que sejam produzidos ou comercializados na mesma área geográfica e não possam ser avaliados separadamente de outros itens dessa linha de produtos. Então, pode ser que a empresa tenha o que? Ela venda, por exemplo, cadeiras e mesas, mas ela sempre venda naquele conjunto. E aí ela vende uma mesa com 4 cadeiras, por exemplo, é o conjunto que ela vende. Aí não faz sentido ela avaliar item a item, avaliar a mesa e as cadeiras. Ela vai avaliar o conjunto como um todo, porque é um exemplo, né, que ele é comercializado lá só em conjunto. Então é uma exceção aqui. Agora, não é apropriado reduzir o valor do estoque com base em uma classificação de estoque, como, por exemplo, bens acabados, ou em todo o estoque de determinado setor ou segmento operacional. Ele continua sendo o quê? Item a item, ou o conjunto que é vendido, né? Não é vendido separado. Agora, a empresa não pode, por exemplo, ela fala assim: ah, não, aquele primeiro exemplo que eu dei, ela tem lá 10 produtos, tá, diferentes, tá, e não é que ela vende os 10 em conjunto, não, ela pode vender separadamente, ou, né, ela produz também, né, esses produtos, né, de uma forma não faz parte do mesmo conjunto, aí ela não vai avaliar o estoque todo, ah, não, vou avaliar em conjunto os 10 produtos que eu vendo, que eu comercializo. Ou no caso de uma indústria, são 10 produtos diferentes que ela fabrica, ela não pode avaliar em conjunto os 10, tá? Os 10 produtos como itens, como o estoque de bens acabados, né, que são os produtos depois que ela terminou de fabricar. Então é isso que a norma coloca. Vamos ver aqui algumas questões, né? Essa questão da FGV é típica da forma como ela costuma cobrar várias questões e pega muita gente. Vamos ver o que ela colocou. Uma livraria não possuía, em 31/12 de 2016, estoque do livro Contabilidade. Em janeiro de 2017, ela adquiriu 500 unidades do livro por R$ 35 mil. Na compra, incorreu em frete para transporte dos livros no valor de R$ 3 mil. Além disso, mandou preparar folhetos para divulgação exclusiva desse livro no valor de R$ 5 mil. Então, ela adquiriu 500 livros por 35 mil, mais frete de 3 mil, né, ela gastou 38 mil. Em janeiro, o livro começou a ser vendido por R$ 100. Nesse mês, 100 livros foram vendidos. Em janeiro, vendeu 100 livros por R$ 100. Em fevereiro, passou a vender por 80 e vendeu 50 unidades. Em março, o preço do livro passou a ser de 70 e 200 unidades foram vendidas. Em abril de 2017, ela aumentou o preço do livro para R$ 85 e 40 unidades foram vendidas. E ele pede o quê? Assinale a opção que indica o valor do custo das mercadorias vendidas referente ao livro na demonstração do resultado do exercício de janeiro a abril da livraria. Bom, o que a gente começa a fazer? Ó? Já vai ver o preço de aquisição, né? Que é o custo, isso que a gente aprendeu, né, em outras aulas, né? Aquisição, R$ 35 mil, mais 3 mil do frete, foram R$ 38 mil. Ela adquiriu 500 unidades de livro, então o preço unitário é R$ 76. Alguém desavisado poderia fazer o quê? Pega lá o quanto que ela vendeu de janeiro a abril e multiplica por 76, eu tenho o custo da mercadoria vendida. Pois é, nem sempre é assim, por quê? Se em algum momento o valor realizável líquido caiu abaixo de R$ 76, a gente vai considerar lá no custo como um valor abaixo de R$ 76. Quando foi R$ 76 ou mais, aí a gente usa os R$ 76, que foi o valor de custo, né? Então, o que aconteceu em janeiro? O preço de venda era 100, então a gente vai considerar, né, o custo dele de 76 mesmo, não precisamos reduzir esse custo. Então,
custo da mercadoria vendida em janeiro, foram 100 unidades vendidas, vezes 76, que foi o custo, que era menor do que o valor realizável líquido, 7.600. Em fevereiro, o preço de venda é 80, ainda acima do preço de custo, né? Então, o custo da mercadoria vendida vai ser R$50 vezes 76, que é o custo, 3.800. Aí, o que acontece em março? Preço de venda, 70. Observe, o valor realizável líquido aqui caiu abaixo do custo, porque o custo era 76. Então, a gente vai ter que reduzir o valor do estoque a R$70 por unidade. Então, o custo da mercadoria vendida passa a ser R$70, já que o valor realizável líquido é menor do que o valor de custo. Então, vai ser 200 vezes R$70, igual a R$14.000. Tá? Então, note que aqui, essa é a pegadinha da questão, né? A gente não vai multiplicar por 76, já que o valor realizável líquido foi menor do que o custo. Então, a gente multiplica pelo valor realizável líquido, que é 70. Deu 14.000. Aí, em abril, o preço de venda voltou a ser superior ao valor de custo. Então, o valor realizável líquido superior ao valor de custo. Então, a gente usa como custo, né, o próprio valor de custo. CMV vai ser o valor de custo, 40 vezes 76, R$3.040. E aí, se a gente somar, né, o custo das vendas de cada um dos meses, a gente vai chegar a R$28.440, né? Resposta correta, alternativa B. Bom, outra questão agora, uma questão CESP. A identificação específica do custo, então está falando aqui em custo específico, é o critério de valoração de estoque a ser utilizado para a mensuração dos itens do estoque, que não são normalmente intercambiáveis, e para atribuição de valor aos bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos. Então aqui, né, a Sebrasp pegou o quê? Exatamente o texto da norma que fala que se deve atribuir custo específico quando os itens do estoque não são normalmente intercambiáveis, o exemplo que eu dei, né, automóveis, né, e atribuição de valor aos bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos. Então aqui, né, essa afirmativa aqui da questão está certa, né? Então, resposta é certa. Tá? Então, aqui a gente conclui, né, o nosso estudo, né, dos estoques, né? A gente já viu, né, os critérios de avaliação. Hoje a gente, né, terminou os critérios de avaliação vendo, né, aqueles pontos específicos da norma contábil, que é o CPC 16, e também da Lei 6.404, tá? Que podem cair em várias questões de prova que eles exploram esses aspectos aí da avaliação dos estoques. Além, claro, né, do que a gente já viu lá de PEPs, média ponderada móvel, WEPs, etc. Então, concluo por aqui. Desejo a todos bons estudos.